Sou o pastor Reinaldo Moraes, que esta palavra seja instrumento da graça de Deus para o seu dia. Nosso tema, o estado de espírito é uma decisão diária. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 25, diz: Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os demais presos os escutavam. Atos 16 descreve a cena em que dois homens estavam presos por amor ao Evangelho, e mesmo assim, o texto afirma que Paulo e Silas, por volta da meia-noite, oravam e cantavam hinos a Deus. Esse detalhe demonstra para os dias de hoje algo para muitos impensável. O estado de espírito não é apenas resultado das circunstâncias, mas de uma decisão que precisa ser renovada todos os dias. Eles não cantavam porque a prisão era leve, nem oravam porque a dor era pequena. Cantaram e oraram porque decidiram não permitir que o ambiente definisse seu estado interior. A meia-noite, na Escritura, costuma simbolizar o ponto mais escuro do problema. Aquele momento em que não se vê saída, quando o tempo parece estagnado e a esperança está se esvaindo. Foi exatamente nesse momento que Paulo e Silas escolheram adorar. A adoração deles não ignorou a dor. O louvor não foi negação do sofrimento, mas a afirmação da soberania de Deus. O texto diz ainda que os outros presos os escutavam. Há decisões espirituais que não afetam apenas quem as toma. Um coração firmado em Deus, mesmo em meio à aflição, torna-se testemunho para quem não tem mais esperança. A prisão não mudou, mas o ambiente espiritual foi transformado. Antes que a cadeia se rompesse, algo já havia sido quebrado no mundo espiritual. Paulo e Silas nos ensinam que o estado de espírito não pode ser determinado pelas circunstâncias, mas pelos olhos espirituais. Há dias que acordamos com motivos reais para o desânimo, para a queixa, para a derrota. Ainda assim, somos chamados a uma escolha consciente, decidir como responderemos ao que nos acontece. Essa decisão não elimina a dor, mas redefine quem governa a nossa vida. Quando escolhemos orar em vez de murmurar, cantar em vez de desanimar, confiar ao invés de desistir, estamos afirmando que as circunstâncias não têm a palavra final. O cárcere pode limitar nosso corpo, mas não precisa aprisionar nosso espírito. A noite pode ser longa, mas não é eterna. O louvor naquela prisão foi libertador, foi sincero, não foi performático, foi fruto de convicção. E é exatamente esse tipo de fé que sustenta o cristão nos dias difíceis, quando ninguém está olhando, quando não há aplausos, quando a vitória ainda não chegou. O estado de espírito é sim uma decisão diária, uma decisão de alinhar a alma à soberania de Deus, mesmo quando o cenário insiste em dizer o contrário. É escolher confiar antes de ver, adorar antes de entender e permanecer antes de fugir. Ore comigo. Senhor Deus, ensina-nos a guardar o nosso espírito todos os dias. Quando as circunstâncias forem adversas e a meia-noite parecer longa, ajuda-nos a escolher a oração em vez de desespero, o louvor em vez de amargura. Que nossa fé não dependa do ambiente, mas da certeza de que quem Tu és sustenta-nos nas prisões visíveis e invisíveis e faz de nosso coração um lugar onde a Tua presença habite livremente. É em nome de Jesus, Teu Filho, que oramos e já Te agradecemos, Pai. Amém. Paz.